Bom, boa tarde. Conforme eu adiantei nas descrições, o objetivo dessa transmissão ao vivo é passar para vocês uma informação básica de como colher dados quando o cliente vem com a necessidade de uma solução e não de um produto, tá? Se um cliente entrar em contato com vocês pedindo um determinado material, pedindo uma metragem, quantidade de peças, espessura, ou seja, de alguma maneira ele já pode ter feito um projeto, já pode ter tido uma consultoria e está necessitando apenas do material. Mas e quando ele chegar em você precisando dessa consultoria, precisando dessa solução? É óbvio que se você já trabalha na acústica, se você já tem experiência, você prossegue no seu atendimento lá para fazer o desenvolvimento do atendimento e descobrir o que o cliente precisa e propor a solução. Mas caso você tenha alguma dúvida, caso você precise da nossa ajuda, a ideia aqui é ensinar você quais são os dados importantes, os dados necessários para que a gente possa fazer uma análise mesmo à distância, né? Nós não estamos falando aqui de uma aula e sim de uma orientação, né? Para que depois a gente possa ou dar a consultoria para vocês ou dizer qual é o caminho que a gente tem que trilhar para atender esse cliente, de repente mesmo indicando a execução de um projeto acústico ou medições, alguma coisa mais completa, tá bom? Então aqui nós vamos começar, né? Atendimento a clientes de tratamento acústico, entendendo o problema. Começando então, eu vou desenvolver cada uma dessas perguntas para que a gente tenha uma compreensão daquilo que eu tô falando, ok? Então vamos lá. Primeira pergunta: qual o problema que o cliente alega ter? Então, quando a gente fala com o cliente, não necessariamente o cliente sabe exatamente qual é o problema dele, ele sabe aquilo que pode lhe incomodar, né? Cabe a nós aqui ouvi-lo primeiro, antes da gente tomar qualquer tipo de conclusão, para verificar se o problema que nós às vezes estamos verificando no local, com a nossa experiência, é o problema que está incomodando o cliente. De repente você vai no lugar e você verifica que tem a interferência de um ruído externo, vai, um exemplo genérico. E na verdade o que incomoda o cliente é a reverberação do local, que pode estar alta, com vários atendentes falando ao mesmo tempo, uma falta de sigilo numa sala de reunião, a qualidade do som que não está sendo reproduzida corretamente, né? E não necessariamente uma outra coisa que a gente está vendo. Então, primeira coisa, né? Ou seja, você tem que ouvir o cliente e procurar entender suas aflições e necessidades em relação ao problema sonoro. É o primeiro passo para tentar identificar a solução. Então, primeiro você tem que compreender o que o cliente tá colocando, né? Nem sempre o cliente tem noção do real problema existente e muito menos qual a melhor solução para resolvê-lo, né? Às vezes o cliente ele sabe dizer que está tendo um desconforto sonoro, está tendo algum problema, mas ele não consegue explicar, ou seja, ele não tem conhecimento para explicar, dizer que é eco, que é reverberação, identificar que está tendo interferências de ruídos externos, né? Ou às vezes ao contrário, ele não sabe, por exemplo, como o ruído do estabelecimento dele pode estar incomodando a vizinhança, né? Então são coisas que a gente tem que entender, né? Ao entrevistar o cliente, precisamos conseguir montar todo o panorama entre a fonte de ruído, o ambiente a ser tratado e o resultado a ser buscado. Então, quando você está respondendo essa pergunta, você já tem que começar a formar na sua mente o que está acontecendo ali, né? Você já identificar com essa pergunta qual é a fonte de ruído. É externa, é interna, é uma máquina, a gente falando do que se trata, né? Qual o ambiente a ser tratado, ou seja, o ambiente é uma sala onde o cliente está, é um salão de festas. O problema desse salão de festa é o ruído que sai ou é a qualidade do som interno. Nós estamos falando aqui de a comunidade, ou seja, o ruído está interferindo na comunidade, o ruído está adentrando determinado ambiente.
Então a gente tem que responder essa primeira pergunta, e respondendo essa primeira pergunta, você vai ter o panorama completo do que fez o cliente entrar em contato com você. Tá? A segunda problema, uma vez que você fez isso, você vai identificar qual é o problema que o cliente realmente tem. E aí você vai saber se ele precisa aumentar a isolação de ruído, tanto para que o som não saia ou para que o som não entre, se você tem qualidade do som produzido internamente, que é o problema, ah, se o problema é gerado dentro do próprio estabelecimento, se for uma sala de reunião, ele pode ter uma copa ao lado, pode ter um setor de atendimento ao lado, ou seja, o que está ocasionando isso você tem que identificar, né? Então aqui, né? Ou seja, será a entrada de som no ambiente? O som gerado no próprio ambiente é o problema? O som gerado dentro de um ambiente contamina o outro? E etc. Então você tem que aí agora já começar a saber qual é o real problema que o cliente tem, né? Será a falta de absorção provocando um ambiente reverberante, a falta de isolação acústica ou ambos? Né? Então aqui você já tem que saber, você já tem que visualizar, você já tem que compreender o problema. Nós não estamos falando de você compreender a solução, nós estamos falando de você compreender o problema. Tá? Para nós começarmos a entender a solução, uma vez você entendendo isso, essa parte, você chegando até aqui, já estando claro qual é o problema de ruído, que gera o problema, qual é o local a ser tratado, nós vamos ter que responder as duas últimas perguntas. A terceira pergunta, muito importante, depois que você já montou esse panorama entre o ruído, o local a ser tratado e qual é a solução a ser buscada, é as características do ruído e da fonte geradora. Né? Nós estamos falando o quê? Nós estamos falando de um equipamento, é um compressor, né? Qual é o nível de. Quais são. Seguindo ali, né? Identificar as fontes ou as fontes sonoras que precisam ser tratadas. Né? Qual é o nível de ruído por essa fonte em decibéis? Nós temos que ter uma noção. Não dá para você iniciar um tratamento sem no mínimo você saber quantos decibéis está sendo produzido por essa fonte ou o quanto de decibéis está chegando aonde não deveria estar chegando. Né? Seja no caso até de nível de ruído entrando dentro de um ambiente ou saindo desse ambiente. Né? Qual a frequência predominante? Né? Ou seja, tem que ter uma noção, nós estamos falando o quê? De um ruído de uma máquina, é uma baixa frequência, um som grave, mais problemático para se tratar. Nós estamos falando de uma frequência média, alta, né? Ou seja, precisamos ter uma noção, são mais agudos, são mais graves, né? Isso é importante definir. É uma máquina? Que tipo de máquina? É um compressor, é um gerador, é uma bomba, é uma central de ar-condicionado, é um chiller? Né? O que gera esse som? Que tipo de máquina? Né? Uma vez identificada a máquina, qual é o porte dessa máquina? Ela é grande, média, pequena? Geralmente a gente consegue identificar isso identificando a potência e a rotação do motor. Por exemplo, você pega um compressorzinho aí de dentista com meio HP, 3 quartos de HP, com 800 RPM, 1700 RPM, 3200 RPM, é uma característica. Agora você pega um compressor de repente com 60 cavalos de potência, 80 cavalos, 100 cavalos de potência, ou seja, um equipamento de grande porte, né? A gente tem noção aqui que isso é uma outra questão. Né? Qual a rotação do motor? A rotação do motor nos ajuda a saber se a predominância de som gerada ali, se ela pode ser grave, média ou alta. Você pega equipamentos de baixa frequência, perdão, baixa rotação, geralmente você pode ter um som de baixa frequência. Você pega equipamentos de alta rotação, geralmente você pode ter alta frequência, né? São som mais agudos, né? São pessoas que é o problema, ou seja, são concentração de pessoas. Quantas pessoas? Né? O que elas fazem ali no ambiente? Né? Nós estamos falando de um salão de festa, nós estamos falando de uma central de teleatendimento, de atendimento. O que é? Né? Uma sala de reunião, o que é? São fontes generalizadas? Se for fonte generalizada, nós precisamos saber
todas as fontes que estão sendo ali geradas, ou seja, a gente precisa ter um panorama geral. Então aqui você, nessas três primeiras perguntas, você entendeu o anseio do cliente, você reconheceu qual é o real problema dele, e agora você já tem as características da fonte geradora de ruído, seja máquinas, pessoas, seja o que for. E aqui você vai partir para você responder a última pergunta, para a gente ter o quadro geral, que é quais as características do local a ser tratado. Com licença. O ambiente está meio seco, tem que molhar a garganta. Bom, o que será tratado? Nós vamos tratar a fonte de ruído, o receptor ou ambos, né? Ou seja, você vai tratar a sala de reunião é um problema, então você vai tratar a sala de reunião, porque talvez não seja confortável lá dentro, seja reverberante, e aí você tem uma copa do lado que vaza ruído para dentro da sala de reunião. Então você vai fazer todo o tratamento na sala de reunião, você vai tratar ambos, você vai tratar a copa e você vai tratar a sala de reunião. Respondendo as duas últimas perguntas, entendendo o problema, nós vamos ter uma noção do que tem que ser tratado, né? O local é aberto, é uma máquina que está no local aberto, né? Uma área de eventos que tem uma área aberta, também é um problema que tem que ser levado em consideração. É fechado, né? É uma casa de show, é uma sala de geradores, né? Quais as características construtivas desse local? Então é a sala de reunião, você tem um forro mineral, você tem paredes de drywall, paredes de alvenaria. Em cima desse forro mineral é o que? É uma laje? É um telhado? A quanto de distância está esse forro mineral do telhado? As paredes laterais, elas ficam abertas, ou seja, você depois do forro é aberto para você ter uma ligação entre os ambientes, né? É fechado, a parede vai até a laje, é uma laje, a parede vai até a laje. Então a gente tem que ter uma ideia do que é aquilo ali. É um grupo gerador que ele tem duas paredes de alvenaria num L e o outro L é tela, essa tela de galinheiro, tela losangular, né? E tem um vizinho do lado. Estou dando exemplos aqui, inclusive depois eu vou mostrar umas fotos aqui de uns exemplos de tratamento, né? É construído de tijolo. Que tipo de tijolo? É tijolo baiano? É bloco? É tijolo maciço? O que é? Qual a espessura da parede? A gente vai ter uma noção, sabendo dessa parede, o quanto que ela isola, né? Sabendo noção depois do nível de ruído e sabendo que tem que haver uma isolação acústica, nós vamos ter uma noção se aquela parede é suficiente ou não para produzir uma possível isolação acústica que o cliente precisa, né? O local tem portas, são portas comuns, são portas acústicas, porta corta-fogo, tem janela, vitrô, tem área aberta, né? Tem área vazada, elemento vazado, tem ar-condicionado, é forro, é laje, né? Então essas questões são importantes a gente receber. É divisória, dessa divisória tipo colmeia, simplesinha, né? Que não isola nada, então coisa a saber. E um outro fato também, o local é próprio ou alugado, por exemplo? De repente você pega um local alugado, que a pessoa tem que investir um determinado valor ali, e esse tipo de tratamento ele não pode levar embora depois, vai ficar lá no local. De repente ele tem que fazer um acordo com o proprietário, né? Não, o local é próprio, então ok, vale a pena fazer o tratamento. Então a gente tem que ter essas noções para saber se tudo isso que nós estamos falando está de acordo, né? Então essa questão da gente responder essas quatro perguntinhas aqui, né? Voltando lá no começo, né? Qual o problema que o cliente alega ter, né? Qual o problema que o cliente realmente tem? Quais as características do ruído da fonte geradora e quais as características do local a ser tratado? Essas perguntinhas, com essa explicação aqui, é o chave para você poder nos dar maiores informações, uma vez que nós não estamos no local, para que a gente possa, você possa ser os nossos olhos, a gente possa compreender o que está acontecendo lá, né?
nem sempre a gente vai conseguir responder todas essas perguntas na hora ali. Talvez você esteja no local ali, você não consiga identificar a fonte, né? É possível, né? Então, é possível que algumas respostas a gente vai precisar de uma análise técnica, com um levantamento, medições feitas por um profissional especializado, né? Quando você for visitar também, use e abuse de fotos e vídeos, com autorização do cliente, obviamente, né? Então, tipo, foto da... Você tem uma área aberta, tira foto da área aberta. Você tem uma porta, tira foto da porta. Você tem um equipamento, tira foto do equipamento. Faz um videozinho. Se o equipamento estiver lá produzindo som, faz um videozinho com um som ali, né? Para que a gente possa ter uma melhor visualização do local, né? Outra coisa, planta da área ajuda bastante. Então, para você tirar cotas, medidas, quantos metros quadrados tem lá de teto, de parede, a planta do local ela ajuda a saber o que tem ao lado das áreas que estão do local que está sendo tratado. Então, tipo, tem um escritório, é uma área vaga, é um corredor que dá para o vizinho, é uma parede geminada com o vizinho. Ou seja, você tem a planta pode te ajudar bastante a gente colher essas informações e ter uma coisa mais clara, tá? Então, nesse advento que nós temos da internet, use e abuse dos vídeos, de fotos e também de videoconferência. Se de repente você está no local lá e você está em dúvida do que tem que ser colhido lá com o cliente ou quer tirar alguma dúvida, não está compreendendo, chame a gente aqui. Já avisa, ó, eu vou num cliente lá, eu acho que é meio complexo, eu vou ter que fazer uma videoconferência tal. Avisa, a gente marca, a gente faz uma videochamada pelo WhatsApp, eu disponibilizo o meu WhatsApp para vocês. A gente faz uma videochamada e ali a gente vai poder identificar. Volto a dizer, nem sempre nós vamos conseguir responder todas as perguntas. Talvez a gente precise, antes de passar uma proposta para um cliente, fazer um trabalho prévio, fazer um projeto, fazer uma análise, né, para que depois, através desse projeto, a gente possa ter a certeza de oferecer uma solução que resolva o problema do cliente dentro daquilo que ele precisa. Muitos casos simples, pela nossa experiência aqui, 36 anos de mercado, a gente já consegue, casos mais simplórios, a gente já consegue prever uma solução, passar uma estimativa de investimento, né, para o cliente, para que ele possa ter uma noção do que ele investiria ali se fosse o caso. Tá? Sempre conta com a gente para te ajudar como uma primeira consultoria. Essa primeira consultoria não é aquela que pode resolver o problema, mas é aquela que pode dar uma direção para resolver o problema, né? Então, com as informações que você conseguir respondendo essas perguntas e junto com imagens e fotos e vídeos do local, a gente vai conseguir fazer esse levantamento para que a gente tenha a certeza de atender o cliente com maestria, tá? Bom, então aqui nós temos, para você ver a importância, né, isso aqui já é um trabalho já feito, ou seja, aqui nós temos uma barreira acústica já, e ali nós temos um chillers, né, ou seja, centrais de ar-condicionado. Isso aqui é uma loja comercial, né, então foi feito um mezanino ali atrás, no terreno dela, obviamente. Ela colocou, feito uma reforma, foi colocado esses chillers e ele tem essas residências ali atrás, né? Essas residências aqui, obviamente, começaram a receber o ruído desse chiller, né? O chiller ele foi instalado, é um equipamento novo e eles ligaram para testar, já houve uma reclamação imediata, né? Então aqui o que nós tivemos que fazer? Nós tivemos que ligar os equipamentos, fazer a medição do nível de ruído dos equipamentos, a medição do nível de ruído dentro das casas para a gente identificar o quanto de som estava adentrando essas casas ou chegando ali no quintal deles. Tá? Identificado isso, nós projetamos uma barreira acústica. Essa barreira acústica aqui, essa aqui é a visão de dentro dela, ali estão vendo as casas.
foi construída com chapas cimentícias, perfis de steel frame em cima do mezanino. O mezanino era piso vazado, nós precisamos fechar esse piso vazado também com chapa cimentícia. E depois construímos a barreira com a chapa cimentícia. Fizemos o revestimento interno com land patch. Isso aqui é o Ecoline Wave, né, o 3010. E nas máquinas aqui que vocês estão vendo, aqui é o chiller, nós colocamos uns painéis absorventes aqui na saída de ar, né, dos ventiladores, porque esse ar ainda, esse ruído do ventilador ainda passava pela barreira e contaminava a vizinhança. Tá? Então, obviamente, aqui a barreira foi o suficiente para tirar o nível de ruído dos equipamentos aqui embaixo, que ficam aqui, bombas, compressores e tal. E aqui nós, com esses painéis, a gente fez um atenuador, atenuando, cada máquina tem dois exaustores aqui, eram três equipamentos aqui. Aqui você tem uma, aqui tem outra, tem mais outra aqui do lado, né? Então, com isso daqui nós resolvemos o problema. Os residentes passaram a não ouvir mais a centrais de ar-condicionado. Tá? Aqui você tem as três máquinas, né, conforme eu falei. Já foi suficiente para eles não ouvirem mais. Ali nós não queríamos fazer a barreira muito alta, até por questões estéticas ali ao lado da vizinhança. Né? Então, com essa barreira mais esses elementos aqui, a gente conseguiu resolver o problema, mas houve necessidade de se fazer as medições de nível de ruído, tanto na fonte como lá no local, saber quanto estava chegando para que a gente soubesse quantos decibéis precisavam ser atenuados. Tá? Aqui é um caso maior, é um caso industrial, são torres de refrigeração de grande porte. Também aqui a gente fez o trabalho de barreiras acústicas, e aqui é um caso diferente, eu coloquei aqui também como barreira para exemplificar para vocês, que o problema aqui é uma fábrica grande, isso aqui estava numa das extremidades da fábrica, e o nível de ruído chegava, atravessava a fábrica, passava por cima desse prédio aqui, ó, e na lateral aqui, nesse sentido aqui, e chegava num conjunto de prédios residenciais que estava até distante. Só que o que chegava lá não era o ruído dos ventiladores, não era o ruído dos ventiladores que incomodava eles. E sim, o que chegava lá, isso aqui é a parede lateral, aqui você tem as aberturas, era o ruído dos equipamentos colocados aqui embaixo e da queda d'água. Pois é, da queda d'água. São quatro torres de refrigeração aqui. Era um nível de ruído significativo, e esse tipo de ruído ele acabava chegando lá, o que se escutava dentro dos apartamentos, e não eram todos os apartamentos, eram apartamentos numa faixa de andares ali, não me recordo agora exatamente se era o terceiro ao sexto ou do quarto ao sexto, mas era alguma coisa assim. Os mais baixos não ouviam, porque as próprias construções que tinha ao lado colocavam, e os mais altos ali o som não chegava ali, não incomodava ele. Então é uma faixa de apartamentos. Também se detectou isso através de medições e de análise. Teve que se parar a fábrica, se medir isso num horário diurno e noturno, porque é 24 horas que a fábrica funciona, desligando a fábrica e ligando só as torres de refrigeração. E isso foi feito em mais de um equipamento, até a gente identificar que o problema eram as torres de refrigeração. Tá? Ou seja, se achava antes que eram outros equipamentos. Esse cliente em particular, ele tinha outras fontes geradoras de ruído que incomodavam outros locais, mas desse caso específico foi necessário fazer essa forma. Isso aqui é lado de fora da barreira, foi feito, houve a necessidade só de fazer um L, porque estava desse lado aqui, né, para frente desse lado aqui, uma pequena inclinação ali para aumentar a área de sombra. E depois aqui foi feito o acabamento, o cliente fez o acabamento aqui e ficou esse trabalho aqui muito bem feito, e que o cliente ficou plenamente satisfeito com os resultados também. Os reclamantes não ouviram mais o ruído produzido pelas torres de refrigeração.
tá? Aqui, para vocês terem uma ideia, nós temos 7,20 metros de altura aqui, tá? Também um trabalho que foi bem interessante, houve a necessidade de fazer um complemento. Bom, aqui é uma coisa que se encontra muito, ou seja, praça de alimentação de shopping centers, né? Ou seja, muitos shoppings, muitos locais que têm concentração de pessoas entram em contato conosco aqui para que se solucione esse problema, né? E aqui nesse caso, eles já tinham esses nichos aqui. E essas tiras aqui, apesar de parecerem baffles, não são baffles, ela tem só o aspecto decorativo, tá? Isso é de madeira ali, né? E o cliente não queria fazer a substituição dessas madeiras. Então o que nós fizemos? Nós fizemos aqui, ó, dá para ver aqui a linha de placa, nós fizemos o revestimento acústico desses nichos, né? Tem um bom pé direito aqui, e já foi suficiente para baixar o tempo de reverberação aqui. Esse aqui é um caso que, por exemplo, a gente conseguiu resolver por plantas. Então a planta ele nos deu, nós calculamos a reverberação que tinha no local. Esse shopping não é aqui em São Paulo, é na região centro-oeste. Então foi feito aqui o revestimento dessas áreas. Foram feitas outras áreas depois também do shopping, não só a praça de alimentação, mas lá a parte dos brinquedos, tipo Hot Zone, lá, né, Playland, essas coisas, também foi feito. E se alcançou um resultado muito bom, o cliente ficou completamente satisfeito, o ambiente ficou bem confortável, aquele zoom, zoom, zoom que a gente tinha lá na praça de alimentação acabou eliminando, né? E aqui é um outro exemplo que nós temos, isso aqui para você ver é uma planta que nós fizemos, um detalhe bem básico, né? Foi apresentado para o cliente que ele tinha um laboratório, ele precisava montar um equipamento de medição de nível de ruído nesse laboratório. Ele queria montar isso num L, né? Então ele tinha um L ali, tinha essa estrutura existente através de vigas e duas colunas ali, que também era um problema, porque era uma fonte de transmissão de ruído que vinha através da estrutura. E aqui dentro a gente precisava montar uma cabine, tipo uma câmera semianecoica, aonde ele precisaria fazer as medições de nível de ruído. Então aqui nós iríamos construir a SL da parede e iríamos fazer o tratamento depois nessas outras paredes existentes aqui, como eu estou demonstrando aqui, ó. Então nós fizemos um trabalho de construção em bloco estrutural, onde não tinha, completando a sala. Depois nós fizemos um fechamento aqui com contraparedes e drywall, né, numa determinada configuração que foi prevista, além de instalação de forro acústico com amortecedores, para eliminar aquela parte existente das paredes. Então a gente isolou a coluna, isolou a viga, isolou as paredes, né, e fizemos aqui dentro também um revestimento. E dentro de tudo isso foi fabricada uma cabine acústica com um piso próprio, aonde nós fizemos o conceito que nós chamamos de box in box, tá? Então é um caso mais complexo, onde precisamos fazer análise. Nós identificamos que no local havia também a questão de vibração, porque ele tinha prensas próximas ali. Então por isso que a gente teve que fazer uma cabine apoiada em amortecedores de vibração para isolar a cabine do restante do piso de fábrica para poder se fazer esse trabalho. Então foi colocado o visor acústico, porta acústica, para adentrar o local, foi feita uma primeira isolação e depois foi feito a cabine acústica. Internamente nós ficamos com nível de ruído aqui interno. Para vocês terem uma ideia, o nível de ruído de fundo ali ficou em 16 decibéis, sendo que a norma que ele precisava atender solicitava um nível de ruído interno de máximo de 22 decibéis. Isso resumindo, né? Tem a frequência de corte e tudo mais aqui para se chegar nesse resultado. Então aqui ficou a sala construída com bloco estrutural aqui, a instalação de porta acústica, visor e a cabine lá dentro.
o revestimento que foi feito lá interno. Esse aqui é o piso original deles, a fábrica. Não precisamos fazer nada porque a própria cabine já tinha um piso aqui. Esse piso ele está isolado do restante da fábrica. A cabine está isolada, né? Existe uma mantas aqui que fazem essa isolação. Internamente foi colocado umas cunhas acústicas aqui por causa da frequência de corte que ele precisava, e o revestimento externo que a gente tinha. E a limitação do painel aqui não permitiu colocar um visor inteiriço, foram colocados dois visores. E aqui ele tinha um equipamento que produzia uma certa vibração, um shaker, onde depois ele fazia a medição do nível de ruído. Tá? Então são outros casos que a gente pega, como esse aqui, por exemplo. Isso aqui também é um piso de fábrica, tá vendo? É uma sala aberto, é o que eu estou te falando. Lá em cima, 12 metros de altura, tem o telhado da fábrica, né? E essas paredes em drywall simples, lateral, com espaço ali que foi colocado, um piso de fábrica simples, normal. E aqui havia necessidade de se colocar também uma área de medição, uma mesa de medição, e isso aí virou isso aqui. Né? Ou seja, foi feito forro acústico, paredes, aqui foi feito construção, não é cabine acústica, e sim uma construção que foi feita aqui, todo em construção a seco, né? As cunhas acústicas aqui que foram colocadas, e a mesa de medição deles ali. Então, tudo começa com aquela foto ali com planta do local para a gente poder avaliar. E aqui é um caso de um estúdio, nós chegamos no local, nós achamos isso, tá? Então tinha assim, tinha uma paredinha aqui de drywall, tá vendo? As paredes aqui são de alvenaria, algumas delas. Você vê que ia até a laje, ele tem uma laje aqui em cima, uma mega de uma viga, e em cima disso daqui, sabe o que existe? Um teatro. Esse estúdio ficava debaixo de um teatro, tá? E tinham peças que aconteciam lá em cima. Então eles tinham um forrinho aqui bem simplesinho, aqui, que não atendia nada. Né? E o ar-condicionado aqui, vocês vão ver o ar-condicionado na próxima foto. Então aqui, o que eu precisei levantar aqui? Precisei levantar a espessura dessa parede, é parede de alvenaria, aquela parede do fundo ali era drywall, não era alvenaria. A parede do fundo aqui não dá para ver, mas ela era alvenaria. Né? A laje, fomos num dia que tinha um espetáculo lá para a gente fazer a medição do nível de ruído, verificar a interferência, se tinha vibração ou não, passando, vindo pelas estruturas aqui. Obviamente teve que se fazer um box in box aqui, e essa área aqui que vocês estão vendo virou essa área aqui. Olha o ar-condicionado lá no mesmo lugar. Ó. Né? Então nós fizemos toda a adaptação, todo o box in box aqui, foi feito um contrapiso. Aqui embaixo foi anexado um piso vinílico depois por cima aqui desse piso, forro acústico, o grid deles que eles precisavam, virou uma sala multiuso, né, que o cliente tinha. Essa parte de madeira aqui, na verdade, foi uma necessidade porque o cliente queria embutir a parte de cabeamento ali, ele não queria deixar de sobrepor. Quando a gente faz um trabalho, um fechamento, uma contraparede, muitas vezes você tem que fazer a parte da iluminação, como aqui tá vendo, de sobrepor, ó, não é embutido. Se você embutir, você corta a parede. Então ele fez, tá a parede por trás, foi feito esse espaço aqui em madeira, e aí entre a parede acústica e essa madeira passou todo o cabeamento dele aqui, atendendo assim a necessidade do cliente. Tá? E aqui é um salão, isso aqui é uma escola muito famosa em São Caetano, né? uma fundação lá de música. E esse espaço aqui é a entrada deles, aqui é a rampa de acesso. Para ali, para aquele lado é a entrada do, do auditório, do teatro que eles têm. Nas costas aqui da foto fica a secretaria. E aqui, por vira e mexe, eles faziam recitais, tocavam orquestra, e isso aqui extremamente reverberante, né? Deixando a apresentação que era feita aqui no local totalmente inadequada. Né? Então, aqui eles queriam manter a parte original do prédio, eles queriam alguma coisa diferente,
E aqui então nós optamos por tratar com as nuvens acústicas, né? Então aqui você já está vendo o outro lado, dá para ver ali ali você estava vendo o outro lado, aqui você está vendo a diretoria ali. Então foi feito o cálculo aqui das nuvens, quantas nuvens foram colocadas, para colocar num tempo de reverberação adequado. E isso foi suficiente para transformar o local e deixar totalmente a acústica ali diferente. Eles estão super satisfeitos, já várias vezes eu recebo vídeo deles aqui com apresentações que são feitas ali, corais, recitais, instrumentos, piano, violinos, né, e vai por aí afora lá também. Dados muito interessantes. Então aqui é a mesma coisa, para a gente chegar nessa conclusão, a gente precisou as características do local, que é tudo em concreto isso aqui, o piso, que é um piso um granilite frio, a laje, nós conseguimos aqui fazer o cálculo do tempo de reverberação estimado, apesar da gente ter ido lá, e através disso a gente conseguiu calcular as nuvens e apresentar o orçamento para o cliente, né? E aqui uma outra área, aqui também o pé direito aqui ele é maior, ou seja, está pintado de preto ali, você não vê, mas é uma área de coworking que eles têm ali, eles fazem reuniões aqui, sala tipo auditório aqui que eles colocam, né, esse estádio, né, tipo estádio aqui. E aí foi colocado umas nuvens, essas nuvens inclusive foram feitas de lã de PET, por solicitação do arquiteto, que ele queria ter a questão de ser sustentável. Né? E aqui nessa parede aqui nós temos um revestimento de wood branco, né? Que também reverberava a parede, então foi feito um revestimento branco aqui e tem num outro pedaço ali também que foi feito no local. Também isso aqui foi feito com a planta. Com a planta a gente fez a estimativa, depois obviamente antes de executar a gente confirmou os dados no cliente para se fazer esse trabalho que ficou muito bom também, o cliente ficou plenamente satisfeito, né? E aqui só para mostrar aqui nós não fizemos o projeto, nós não fizemos a análise crítica, nós só executamos um projeto, se não me falha a memória, esse projeto aqui é do Ackerman, e é o Teatro da Vivo, né? Então, dessa linha aqui, não sei se vocês estão vendo, dessa linha para frente aqui você tem uma tonalidade, é espuma, dessa linha para trás aqui, ó, essa linha aqui, essa linha e esse daqui é material reverberante. Então isso aqui são cunhas rígidas, é para ver uma difusão, né? E aqui, ó, nessa parte aqui em cima e nessa parte de trás aqui, foi feito umas cunhas anecoicas grandes que estavam a parte de absorção. Essas cunhas foram fabricadas sob encomenda, né? Ou seja, o arquiteto, o especialista verificou qual era a necessidade, a altura da cunha, comprimento, largura, tal. A gente utilizou esse tipo de trabalho. Completando aqui, até para você ver essa questão aqui desse local, um outro ponto importante que você tem que agregar aqui no teu levantamento é, primeiro, um auditório desse, por exemplo, aqui, um teatro desse, você tem que ter materiais que atendam a IT10 do Corpo de Bombeiros, materiais incombustíveis. No caso dos nossos materiais, eles são avaliados pela NBR 9442. Então, para ser classificado como 2A na IT10, que é os materiais que podem ser utilizados para revestimento em áreas de concentração de pessoas, ele tem que ser classe A na NBR 9442. Então, esse é o No Fire, foi a espuma No Fire, Fireproof, que atende a essa especificação, tanto no quesito de resistência ao fogo, quanto no quesito de produção de fumaça. Então, a segurança ao fogo também tem que ser uma coisa que tem que levar em consideração. Tá? Segundo ponto tem que ser levado em consideração qual é o acabamento que o cliente quer. Você pode ter um acabamento com tecido, um acabamento com madeira, que é mais discreto, ou você pode ter um acabamento, por exemplo, como esse aqui, que visualmente falando ele demonstra que foi feito um tratamento acústico, né? Você pode trabalhar com nuvem, você pode trabalhar com baffles, você tem N possibilidades aqui de você atender às solicitações aí do seu cliente. Tá ok? Bom, pessoal, é isso. Eu peço desculpas. Tem duas lives ali, vai ter essa, vai ter a outra. Nós vamos juntar aqui e fazer uma só depois para deixar exposta lá no canal.
mas eu espero que com esse tipo aqui de trabalho a gente possa ter tirado as dúvidas de vocês nessa parte aí de o que colher, qual é a necessidade que tem que, quais são as informações necessárias para que a gente possa avaliar aqui. Né? Passando isso para a gente vai conseguir te auxiliar melhor e ter acesso aí a tudo que o cliente aí colocou. Tá ok? Bom, então é isso. Perguntas vocês podem encaminhar depois. Agora no chat nós vamos encerrar, mas vocês podem mandar por e-mail. Podem ligar aqui para conversar comigo, tirar qualquer dúvida. E a gente se vê numa próxima live aí, sem interrupção, se tudo der certo. Tá ok? Muito obrigado a todos. Um abraço. Até a próxima.